Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa oportunidade eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, da importância de ser treinado no ambiente profético, porque ali acontecem milagres sobrenaturais. E eu escolhi um homem chamado Josafá, um homem que foi treinado pelo seu pai. A Bíblia diz que Davi era o seu pai. Davi era rei, mas Davi também era um profeta. A Bíblia diz, no livro de 2 Crônicas 17:3, assim: e o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, o seu pai. Não buscou os Balaíns, antes buscou o Senhor. E a Bíblia diz que ele começa a andar nos caminhos de Davi, foi treinado por Davi, e a Bíblia diz que o Senhor confirmou o seu ministério e o seu reino. E muitas pessoas, quando sabiam que Josafá estava numa guerra, eles traziam presentes, traziam dádivas. Os seus inimigos, como diz lá em 2 Crônicas 17:11, davam presentes a Josafá. Ele era um rei muito bom, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Era um homem que entrava nas batalhas para vencer. Mas um dia o Senhor o advertiu de um negócio mal feito. Um dia o Senhor advertiu contra um rei mau. Eu entendo que nesse caminho nós precisamos tomar muito cuidado com os negócios mal feitos. Negócio mal feito gera consequência. E essa história que eu vou compartilhar com você, nessa oportunidade, vai abrir os nossos olhos para entender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu vou ler um texto para você, é um pouco longo, mas para trazer um panorama dessa história, amém? Então nós vamos ler nosso texto básico, 2 Reis, no capítulo 3, do verso 1 ao 20, que está escrito assim: ora, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e ele reinou por 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai nem como sua mãe. Tirou a coluna de Baal como seu pai fizera. Verso 3: contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com quem este fizera Israel pecar, e deles não se apartou. Verso 4: ora, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas, e pagava de tributos em Israel 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros, com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra Israel. E por isso, nesse momento, nesse tempo, Jorão saiu em Samaria, fez revista em todo Israel, e pondo-se em marcha, mandou a dizer ao rei Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo essa guerra contra os Moabitas? E respondeu ele: irei. Como tu és, sou eu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os seus cavalos. E perguntou: por que caminho subiremos? E respondeu Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. Verso 9: partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando 7 dias, mas não havia água para o seu exército, nem para o gado, nem para os seus animais. E disse o rei de Israel: ah, Senhor, chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos Moabitas? Perguntou, porém, Josafá: não há aqui nenhum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor? E respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: olha, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então disse Josafá: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom disseram: vamos ter com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai ter lá com os profetas do teu pai, e com os profetas da tua mãe, e lá com os profetas de Israel. Porém ele lhe disse: porque se o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas? E respondeu Eliseu: vive o Senhor, o rei dos exércitos, em cuja presença estou,
se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu nem contemplaria e nem te veria. Agora, contudo, trazei-me aqui um arpista. E sucedeu enquanto o arpista tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor, cavai muitos poços nesse lugar. Porque assim diz o Senhor, não tereis vento, não vereis chuva, contudo esse vale se encherá de água, e beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Ainda é pouco para os olhos do Senhor, também Ele vos entregará os moabitas nas vossas mãos. E ferirei todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, cortarei todas as boas árvores, taparei todas as fontes de água, e cobrirei de pedra todos os campos. E sucedeu que amanhã, na hora de oferecer o sacrifício, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e as terras se encheram de água. Ouvindo os moabitas que os reis tinham saído para pelejar contra eles, convocaram todos aqueles em idade de pegar as armas, e daí para cima puseram-se as fronteiras. Verso 22, levantaram-se os moabitas de madrugada, resplandecendo o sol sobre as águas, viram diante das águas vermelhas como sangue. Eles disseram, verso 23, isso é sangue. Certamente os reis pelejaram-se entre si e se mataram um ao outro. Agora, pois, as presas dos moabitas. Quando, porém, chegaram no arraial de Israel, os israelitas se levantaram e bateram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda estavam na terra, ferindo ali todos os moabitas. Verso 25, e arrasaram as cidades, e cada um deles lançou pedras em todos os bons campos, entulhando, taparam todas as fontes de água, cortaram todas as árvores, somente a Quiriacete deixaram ficar as pedras, contudo os funderam, cercaram e as feriram. Por enquanto só até aqui, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nos dá graça, nos dá revelação, poder do Espírito Santo, para entendermos, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco aqui, nessa oportunidade. Que privilégio pregar a Tua Palavra, compartilhar as verdades da Tua Palavra, para encher o nosso coração de alegria, de esperança, de convicção, e crer, Senhor, que o Senhor está no controle da nossa vida, amém? Quero compartilhar essa história que eu li para você, uma história onde um rei mau, um rei que representa a obra da carne, vai até um rei bom, chamado Josafá, pede socorro para ele, mas por conta de uma situação mal feita, por conta de um negócio que não tinha aprovação de Deus, a Bíblia diz que Jorão, ele encontra-se com Josafá numa situação e diz o seguinte: olha, os moabitas vieram contra mim. No verso 7 diz assim: os moabitas vieram contra mim e eu estou precisando de uma ajuda, estou precisando fazer uma aliança com você. Na verdade era o rei do norte e o rei do sul, não tinha nada a ver os dois, mas ele entra numa contenda com os moabitas, e a resposta de Josafá para aquele rei mau, segundo a Reis capítulo 3 verso 7, diz assim: e pondo-se em marcha, mandou dizer a Josafá, o rei de Judá, disse assim aos reis de Judá: o rei dos moabitas se rebelaram contra mim, irás tu comigo nessa guerra contra os moabitas? E olha o que ele responde, respondeu ele: sim, eu irei, tu és como eu sou, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os seus cavalos. E eu fiquei pensando, que resposta imediata para uma pergunta que eu acredito que ele deveria buscar o Senhor, deveria orar, buscar a direção dos céus, mas ele não fez isso. E eu costumo dizer que nesse momento, existe uma palavra aqui, de coisas que acontecem na nossa vida. Talvez aconteceu alguma coisa lá no passado na tua vida, e deveria ser motivo de experiência, para que você não errasse novamente. Talvez aconteceu algumas coisas que não foram muito boas, muito agradáveis, e aquilo deve marcar a nossa vida. Eu chamo isso de bênção da decepção. Já teve decepção? Tem pessoas que já teve decepção e ficam mal o resto da vida. E eu costumo dizer que nesse texto aqui, a decepção, a bênção da decepção, é um momento que deve trazer para a gente uma convicção que naquela área da nossa vida, nós não vamos mais fazer outra vez aquela besteira que fizemos. Então,
o que aconteceu aqui com esse homem, com esse rei chamado Josafá, que um dia recebeu o convite de Jorão, filho de Acabe, para entrar numa guerra que não era vontade de Deus, não era plano de Deus, mas imediatamente ele abre a boca e fala: olha, eu vou com você nessa guerra, os meus animais são como os teus animais, o meu exército, enfim, ele se compromete. Mas eu quero mostrar para você uma outra história, que aconteceu exatamente com o rei Josafá e com o pai de Jorão, que era Acabe. Essa história está em 1 Reis, vamos lá comigo, 1 Reis capítulo 22, e olha só o que acontece nessa história. A história é a mesma, rei Acabe procura Jorão, para entrar numa guerra contra os sírios, e ele falou: olha, de cara, para Acabe, que era um rei mau, representado pelas obras da carne, ele falou: olha, eu vou guerrear contra os assírios. Ele falou: não, eu vou com você, os meus cavalos e meus animais são como se fossem teus, mais ou menos isso. E ele vai, ele falou: não, eu vou com você. Só que Acabe, ele fez uma proposta para o rei Josafá. Ele disse o seguinte: olha, dá para você se disfarçar para entrar nessa guerra comigo? Aí ele falou: mas como assim? Falou: não, você se disfarça, você vai com a minha roupa real, e você se disfarça. Quero dizer para você, cuidado com as propostas, com os convites, com os disfarces. Eu vou ler o texto aqui para você ter uma ideia, o que foi que aconteceu aqui nesses dias. Então, 1 Reis capítulo 22, eu quero ler do verso 30 e diante, diz assim: e disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém veste os meus trajes reais. E disfarçou-se, pois entrou naquela peleja. Verso 31, ora o rei da Síria tinha ordenado aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejeis contra pequeno nem contra grande, somente contra o rei de Israel. Verso 32, e sucedeu que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. Viram-se, pois, a pelejar contra o rei Josafá, e ele gritou. Josafá deu um grito, e vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então é o seguinte, recebeu lá uma ordem, o rei falou: não, nós não vamos pelejar contra o povo, só vamos pelejar contra o rei. E o cara que estava encarregado de atirar o arco só contra o rei, e a Bíblia diz que ele entesou, só que alguém percebeu, falou: olha, aquele ali não é o rei de Israel. E quando ele percebe, Josafá dá um grito: ei, não sou eu, estava disfarçado. Aí alguém percebeu, falou: então atira a esmo aí. Olha só o verso 34, então o homem tesou o arco e atirando a esmo feriu o rei de Israel entre a couraça e a sua armadura abdominal, pelo que ele disse ao carreteiro: dá a volta, tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja se tornou renhida naquele dia, contudo o rei foi sustentado no carro contra os assírios, porém à tarde morreu. Então ele teve uma experiência ruim com o Josafá, Josafá teve uma experiência ruim com Jorão, e depois, anteriormente, com seu pai Acabe, com essa mesma situação. não, nós vamos lá, e eles foram. Agora, deixa eu voltar nessa história de 1 Reis capítulo 3, que tem que perceber que Deus, quando Ele não quer que alguma coisa aconteça, quando você percebe que não está dentro da vontade de Deus, Deus começa a colocar sua mão em algumas circunstâncias, para mostrar que aquele caminho não é o do Senhor, ainda mais quando se ajuntam pessoas para fazer algo que não é da vontade de Deus. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles se juntaram, o rei Josafá, o rei de Edom e Jorão, esse rei mau também, e eles se juntam para guerrear contra os moabitas. Eles se ajuntam e vão para a guerra, e de repente Deus olha aquela situação, e Deus vai se manifestar de uma maneira que eu entendo que aqui no capítulo, deixa eu ler aqui o 2 Reis, no capítulo 3, está no verso 9 isso. Aí Deus começa a colocar a sua mão
para eles perceberem que dali eles teriam que se arrepender, voltar para trás ou fazer uma outra coisa. Olha só agora, verso 9: partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando por 7 dias, e não havia água nem para o exército, nem para o gado. Sabe o que acontece? Acontece que eles iriam morrer no deserto, todos aqueles 3 exércitos, os seus animais, e eles começam agora a perceber que alguma coisa ali estava errada, e de repente, o Jorão, ele vai colocar a culpa em alguém, o rei que representa as obras da carne, e no verso 10 vai pôr a culpa em Deus. 10 diz assim: então o rei de Israel disse: Senhor, chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas, e falou assim: o Senhor chamou a gente para guerrear. Deus não tinha chamado coisa nenhuma, foi eles que se juntaram pela sua obra humana, e eles foram, e agora ele falou, juntou esses 3 reis para que entregasse de bandeja na mão dos moabitas. Mas aí, de repente, como eu falei aqui, andar no ambiente profético, tinha um homem de Deus ali, e ele vai fazer uma pergunta. Perguntou, porém, Josafá, verso 11, não tem aqui algum profeta do Senhor para que consultemos? E respondeu um dos seus servos: olha, tem aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então eles falaram assim, Josafá falou: então a palavra de Deus está com esse profeta, a palavra de Deus está com esse cara, com esse homem de Deus, então vamos lá, vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar uma palavra profética, vamos buscar uma direção, para ver o que vai acontecer no meio dessa crise. E eles foram lá, e eles falaram: a palavra está com ele, então vamos lá, vamos buscá-los. E foi lá os 3 reis, e Eliseu de cara, parece que aquele dia o profeta não estava muito bom. Ele falou assim: olha, o que eu tenho contigo? Vai lá buscar os profetas do teu pai, da tua mãe, E ele falou: se não fosse por causa do rei Josafá, eu nem olhava na sua cara. E eles ficaram assim, esperando o que aconteceria. Por quê? Porque muito provavelmente, eles tinham conhecimento que Eliseu, Elias, o pai de Eliseu, na fé, ele tinha muita experiência com Deus. Aliás, um dia ele orou, depois de 3 anos e 6 meses, não chovia, ele ora, e Deus abre o céu e chove, quase com certeza, ele falou: olha, vamos lá, como não tem água aqui, não tem nada, vamos orar. Ele pede a Deus, e Deus abre o céu e chove, e resolve o nosso problema. E eles foram buscar a presença de Eliseu, e falaram assim: vamos lá, quem sabe ele ora e o céu se abre. E aí eles foram lá, e eles pensaram o seguinte: pede para ele fazer alguma coisa. Eles queriam água, na verdade eles queriam que chovesse ali. Aí o que acontece, vem ação estranha, às vezes a palavra profética, a direção profética, às vezes não tem nada a ver, mas às vezes tem também, e nós temos percebido esses dias, e vem uma palavra para o coração, uma palavra para esse homem. Falou: olha, tá bom, traz um harpista aqui, traz alguém que tange uma harpa aqui, e eu vou orar, vou buscar a mão do Senhor, e eu quero ver o que vai acontecer. E eles foram lá. Eu imagino que no meio daqueles 3 exércitos, eu só estou contextualizando, foram lá: tem algum harpista aí? Tem alguém que tange a harpa? Tem, então vem aqui. Aí chamaram, colocaram na presença do profeta, e começaram a tanger a harpa, e ele lá esperando uma direção de Deus, esperando. Enquanto o harpista tocava, veio a mão do Senhor, e ele falou: eu recebi uma palavra profética. E eu imagino que eles falaram o seguinte: agora ele recebeu a palavra, muito provavelmente já vai vir a solução do nosso problema. Deixa eu falar um negócio para você. Às vezes Deus vai fazer a coisa que você quer que Ele faça, não do seu jeito, porque eles queriam chuva, eles queriam uma solução rápida, eles foram buscar um profeta, e alguém tanja a harpa, e aí o profeta traz uma palavra. O verso 17 diz assim: porque assim diz o Senhor,
não vai ter vento e não vai ter chuva. Imagina, eles queriam que chovesse, porque uma chuva resolveria muito rapidamente o problema deles, e de cara o profeta falou: olha, não tem vento e nem tem chuva. Eu fico imaginando a cara daqueles reis, um olhando para o outro, falou: ó, se não tem vento, não vai ter chuva, o negócio aqui vai ficar ruim, porque esse mundaréu de gente, de animais, vão acabar morrendo. Mas o profeta diz assim: mas contudo, esse vale se encherá de água. Eles falam de beber água, os animais estavam com sede, estavam morrendo, e ele profetiza ainda, e diz assim: olha, esse vale vai se encher de água, e vão beber água vocês e os vossos animais. A pergunta é: como vai acontecer isso? Porque quando alguém não consegue ter uma visão espiritual aberta, e eu sempre falo, olhos espirituais abertos e boca profética, quando recebe uma revelação de Deus, vai na contramão do mundo. Eles queriam uma solução rápida, queriam chuva para encher, para beber, para saciar a sede dos animais, dos soldados, e aí o profeta falou: não vai ter chuva não, mas vocês vão beber água. E aí vem aquela incredulidade: mas será que vai acontecer isso? E o problema é como? A grande pergunta das pessoas que precisam de um milagre, elas querem saber o caminho. Eu digo para você, Deus não dá caminho de milagre para ninguém. Deus faz, Ele não precisa explicar, Ele não precisa dar satisfação, Ele é Deus e acabou. Então, não adianta a gente querer buscar Deus e falar: Deus, como é que vai ser? Pode ser que até que Ele dê uma direção, mas pode ser que Ele não dê. Mas Ele é Deus, Ele faz na hora que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, e se Ele não quiser também Ele não faz. Mas aqui nesse caso, Ele falou: não vai chover, não vai ter vento, não vai ter chuva, mas eu vou dizer uma coisa: Deus ainda por misericórdia, vai fazer que esse vale se encha de água, e livre vocês dessa burrada que vocês fizeram aí. E ainda vem uma segunda situação, e Deus falou: olha, verso 18, ainda isso é pouco, porque o Senhor disse também que vai entregar os moabitas nas vossas mãos. Agora, não tem chuva, não tem vento, já pensou como é que vai acontecer isso? Mas ele disse assim: olha, e outra coisa, essa guerra que vocês estão indo aí, vocês não vão nem pôr a mão em espada, porque o Senhor vai entregar de bandeja os inimigos na sua mão. Eu quero profetizar para você nessa oportunidade, que essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. Descansa nele, aquieta o teu coração, porque você está com o coração inquieto. Salmo 46 diz assim, verso 10, aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor, Deus Criador do céu e da terra. Aquieta o teu coração. Já entrou numa situação dessa? Eu não sei qual é a causa, qual é a situação, mas o Senhor está mandando eu dizer para você: aquieta o teu coração, porque essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. E o verso 18, para aquela situação, ele disse assim: olha, Deus mandou dizer para vocês que vai entregar os moabitas nas vossas mãos. E eles ficavam pensando como é que seria, e Deus dá uma direção para o profeta, falou: olha, manda esse povo fazer cova aqui, manda eles fazerem covas lá, e eles vão lá. E os reis falaram: olha, o profeta deu uma direção para vocês cavarem aqui, fazer muitas covas aqui. E aí eles começam sem entender nada, porque às vezes as pessoas querem entender o que Deus vai fazer, e às vezes não dá nem para entender nada, só tem que obedecer. E eu fico imaginando que aquele pessoal também já estava fracos, com sede, cansado. Imaginou assim: mandou fazer buraco aqui para a gente se enfiar dentro e morrer logo e ficar. Eu quero dizer para você que nesse buraco que você se meteu, Deus vai tirar você daí. E como aquele pessoal começou a fazer muitas covas, era uma medida celestial através de uma direção profética, dada num ambiente profético, onde tinha um homem de Deus ali, e eles começaram a cavar, e aí Deus já tinha prometido que ali estaria a solução de grande problema, que era água. Tá bom? Eles ficaram aguardando, e aí o verso 19,
através daquela palavra profética que ele tinha dado, Deus disse o seguinte: e ferireis todas as cidades escolhidas, cortareis todas as boas árvores, tapareis todas as fontes de água, e cobrireis de pedra os bons campos. E o pessoal esperando lá, porque a Bíblia diz que era no outro dia ainda. Você consegue esperar um dia? Porque a Bíblia diz que foi no dia seguinte que essa palavra ia se cumprir. Eu até acho que se cumpriu rápido demais. Mas o profeta disse o seguinte, e eu fico pensando como é que Deus age. Que no dia seguinte, eu imagino que, pelo que está escrito aqui, na hora da oferta, na hora do sacrifício, pensa comigo aqui, chega lá, e aquela multidão de gente, aquele monte de buraco, não tinha se cumprido nada, ele fala: eu quero levantar uma oferta de sacrifício aqui. Eu fico imaginando, como é que fica o coração de alguém que está numa situação, quando está numa crise, Deus fala: vamos levantar um altar aqui, vamos levantar uma oferta de sacrifício aqui, para oferecer um sacrifício ao Senhor. E alguém fala: mas eu quero primeiro que aconteça, depois eu ofereço o sacrifício. Não, não é assim que funciona. Primeiro você, pela fé, semeia, primeiro você oferta o sacrifício, e eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. A parte dele ele faz, Deus não falha, ele é Deus. E o verso 20 diz o seguinte: e sucedeu que na manhã seguinte, olha só, na hora de oferecer o sacrifício, na hora de oferecer a oferta, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e aquele lugar se encheu de água, e as águas vieram sem explicação nenhuma. Fala para o seu irmão aí, sem explicação nenhuma, porque Deus tinha falado: eu vou fazer que esses vales se encham de água. E de repente, aquilo que era impossível aconteceu. Eu quero dizer para você e profetizar na sua vida: o Deus do impossível está aqui nessa manhã. Você ouvindo essa palavra, crê no teu coração, coloca a tua fé em prática. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Coloca a tua fé em prática e creia que o Senhor é poderoso para fazer não só o que você pediu, mas Ele vai fazer infinitamente mais. E Ele disse aqui nesse texto: não só vou trazer a água, como eu vou abater todos os inimigos, ou seja, os moabitas. E começou a vir água lá do caminho de Edom, os edomitas eram inimigos ferrenhos de Deus. Aí o verso 21 diz o seguinte: olha o pensamento lá dos moabitas. Ouvindo os moabitas, que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram todos que estavam em idade de pegar armas. Daí para cima colocaram-se nas fronteiras. Agora, eu fico feliz que Deus é poderoso para lançar confusão no inferno. O inferno já se levantou? Sabe o que você tem que fazer? Buscar a presença de Deus, descansar nele, tirar a tua mão desse negócio e deixa Deus agir. A Bíblia diz que Deus lançou uma confusão lá no inferno, e Deus é poderoso para lançar confusão no inferno. Ele faz isso, Deus, Ele vai lançar uma confusão no inferno. Então, o que acontece aí? Eles lá, naquele momento, a Bíblia diz que os moabitas, no verso 22, diz assim: levantaram-se os moabitas de madrugada, resplandecendo o sol sobre as águas, e eles viram que as águas estavam vermelhas como sangue. O sol reflete o vermelho na água, e eles falam: olha, isso aqui está cheio de sangue. E eles disseram: certamente esses 3 reis pelejaram-se um contra o outro e se mataram, vão ser presa fácil. E o verso 24 diz assim: quando porém os moabitas chegaram no arraial de Israel, os israelitas se levantaram e bateram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda entraram na terra, ferindo ali
todos os moabitas. Olha só, Deus lança um espírito de confusão lá no inferno, eles olham e vem o espírito do engano, e Deus tem maneiras de lançar confusão no inferno e confundir as trevas, e eles falam, olha, vai ser fácil, essa guerra já está ganha, olha aí, eles se mataram, aqueles reis, se mataram uns aos outros, eles descem lá, agora desarmado, já ganhamos, e quando eles menos percebem, eles foram surpreendidos, e a Bíblia diz, o verso 25, que eles arrasaram com as cidades assim, verso 25, e arrasaram as cidades, e cada um deles lançou pedras em todos os bons campos, entulhando, taparam todas as fontes de água, cortaram as boas árvores, somente Kiriat Haresete, e disseram, deixa aqui as pedras, contudo, os fundeiros cercaram e os feriram. Aí sabe o que acontece? Como Deus é poderoso, Deus ele pode nos surpreender. Nessa manhã, eu creio que Deus pode nos surpreender e fazer algo na nossa vida, e nos abençoar, nos guardar, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, para o rei Josafá, homem de Deus, que começou muito bem, deixou os balaíns da sua casa, ele abandonou os deuses que seu pai tinha feito, Na verdade é o seguinte, eu quero dizer que tem uma palavra sobre a vida desse homem, 2 Crônicas 20:15, diz assim, dai ouvidos, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Esse homem carregava uma palavra profética, esse homem carregava uma revelação de Deus, esse homem carregava uma palavra que ele cria no Senhor, e em toda a sua jornada, mesmo nos momentos difíceis, o Senhor foi com ele, o Senhor se levanta em favor daquele homem. Eu quero profetizar na tua vida, eu quero dizer para você, se envolva com o Senhor, permita nesse tempo, que a palavra de Deus, que a palavra profética, que esse ambiente profético esteja se manifestando na nossa vida, na sua casa, na sua célula, porque certamente alguém ali é carregado da palavra, carregado das verdades de Deus, como esse homem, que lá no meio de uma crise tão grande, no meio de um lugar que era para morrer muita gente, se levanta um profeta chamado Eliseu, mas também se levanta um rei, um homem de Deus, que diz o seguinte para aqueles reis, olha, Eliseu está ali, e a palavra do Senhor está com ele. Eu quero dizer e profetizar na tua vida, você que está ouvindo essa palavra, a palavra de Deus está com você, você vai ser instrumento dos céus, para liberar a palavra de conhecimento, de revelação, de sabedoria, para muita gente, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de vitória. Eu quero liberar uma palavra, a palavra de Deus está com você na tua boca, e esse é o tempo que nós devemos buscar o Senhor, buscar a palavra de Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida e no nosso coração. Então eu creio, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, não vamos interferir naquilo que Deus quer fazer, muito pelo contrário, vamos ouvir, servir a Deus com toda a sabedoria, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu quero abençoar a tua vida nessa manhã, e quero crer, e quero declarar pela fé, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a situação é muito difícil, a situação é complicada, é verdade, a Bíblia diz lá no livro de Romanos capítulo 4, do verso 17 em diante, que um homem quase de 100 anos, recebeu uma promessa de Deus, que a sua esposa, chamada Sara, geraria filho, e ele olha para aquela situação, e a Bíblia diz, eu vou ler esse texto aqui para a gente encerrar, deixa eu achar aqui, esse texto de Romanos, quero ler para você, é uma palavra poderosa. Olha só, Romanos capítulo 4, deixa eu achar o verso aqui, diz assim, olha como você deve se manter fiel à palavra de Deus, à palavra profética, à palavra de revelação. Eu não sei quanto tempo demora para que isso seja feito ou se manifesta na nossa vida. A minha parte é crer. Olha só o que a Bíblia diz, como está escrito, por pai de nações eu te constituí perante
aquele que crê vai saber. Deus vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não, como se não existisse, o qual esperança, olha só agora, o qual em esperança creu contra a esperança, Abraão. Se alguém falasse para ele, imagina, falou, meu, você está com quase 100 anos, deixa de bobagem, isso aí não vai acontecer, isso aí não vai se cumprir, mas a Bíblia diz aqui no verso 18, que ele creu contra a esperança, que se tornaria pai de nações, conforme tinham profetizado, conforme tinham dito, assim será a sua descendência. Você já recebeu uma palavra aí? Guarda essa palavra no teu coração, guarda a palavra no teu coração, se você tem convicção que veio do céu, que é de Deus, guarda no teu coração, e o verso 19 aqui diz assim, e sem enfraquecer na fé, e considerou seu próprio corpo já amortecido, porque ele já tinha quase 100 anos, ele falou, quer saber, eu não vou enfraquecer na fé, se Deus falou, eu vou permanecer firme, ainda que viesse tantas pessoas, já vieram destruir a tua fé, já vieram falar tantas coisas sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, eu vou te dar um conselho, não enfraqueça a tua fé, não fique pensando num resultado humano, se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer, porque se ele olhasse para o ventre de Sara, a Bíblia diz que o ventre dela já estava amortecido, por conta da sua idade, mas sabe o que ele pensou? Ele falou, não, eu não vou duvidar, contudo a Bíblia diz, contudo à vista daquela promessa, ele não vacilou por incredulidade, porque às vezes vem assim, aquele sentimento de incredulidade, falou, desiste disso, para com isso, isso aí não vai acontecer, para você não vai acontecer, já está tarde, já passou o tempo, e tantas, mas a Bíblia diz que ele estava firmado na palavra, firmado na fé, ele foi fortalecido na sua fé, como? Dando glória a Deus todos os dias, dando glória a Deus, isso aí não vai dar certo, eu creio, glória a Deus porque vai dar, glória a Deus porque eu creio na promessa do Senhor, glória a Deus porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, usa as escrituras que são poderosas, para trazer aquilo que traz esperança para o nosso coração, meu irmão, fala aquilo que traz esperança para a sua vida, para o seu coração, quando vem mensagem de derrota, joga fora, fica firmado na palavra, nas escrituras, e Abraão, ele foi fortalecido na sua fé, dando glória a Deus, talvez esses exemplos que eu estou te dando, você já ouviu tantas vezes, mas o verso 21, vem a promessa daquele em que nós cremos, estando certíssimo daquele que tinha prometido, era poderoso para cumprir. Eu quero terminar essa ministração, dizendo para você, que aquele que é poderoso para cumprir, aquele que liberou essa palavra sobre a vida de Abraão, é poderoso também para cumprir todas as promessas na sua vida, mas eu quero que você tenha a mesma fé que Abraão teve, que o rei Josafá teve, aonde ele disse assim, vamos buscar a palavra está com ele, Deus vai falar na boca dele, Deus vai trazer uma direção, Deus tem uma palavra de revelação, e eles estavam certíssimos na promessa, por quê? Porque aquele que é poderoso para cumprir, e que é fiel para cumprir, ele tinha prometido, ele prometeu, ele falou, eu vou cumprir, ainda que demore não sei quantos anos, demorou aqui na vida de Abraão, mais de 25 anos para cumprir a promessa, mas ele não desistiu. Eu quero orar para você nessa manhã, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua vida financeira, em toda a tua jornada, que o Senhor é fiel para cumprir, Ele é poderoso, se Ele falou que vai cumprir, Ele é poderoso para cumprir. Agora, se você ficar olhando para a circunstância humana, a situação financeira, porque aqui, Abraão talvez fosse num médico, ele ia falar, você está viajando, cara, você tem quase 100 anos, a sua mulher está com o ventre amortecido, mas a Bíblia diz que ele não fez isso, a Bíblia diz que ele continuou crendo, eu creio, glória a Deus, eu creio, glória a Deus, e confunde as pessoas. Eu fico imaginando, só uma imaginação humana aqui do bispo Luiz aqui, Sara com 8 meses aqui, aquela barrigona, lá em Jerusalém andando, e alguém olha, aquela velhinha com a barrigona, e alguém olha, é mioma? Falou, não, é menino, é o Isaac que eu tenho aqui.
Falou, não, essa velhinha está louca. Já avançada em idade, e a Bíblia diz que ela ia amamentar uma criança, e muita gente que estava longe, viria ver ela amamentar, porque edificaria a fé de muitas pessoas. Sara já velha, a palavra de Deus diz que ela ia amamentar uma criança, amamentou o menino, e vieram pessoas de longe ver o milagre. Eu quero dizer para você, creia na palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Agora, se você ficar olhando para o momento, para a circunstância, para aquilo que está acontecendo hoje, amanhã, você vai ser roubado na sua fé. Continua crendo, continua firme na palavra, nas promessas do Senhor, porque fiel é aquele que prometeu. E eu quero dizer para você, nós estamos aí no mês de agosto, agosto de Deus. E eu creio que esse ano vai ser um ano sobrenatural na nossa vida. Esse ano vai ser um ano maravilhoso. Esse ano de 2022 vai ser um dos melhores anos da sua vida. Não terminou o ano, estamos em agosto ainda. Se prepare, busque a Deus, busque o Senhor, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa igreja, no nosso ministério, no seu núcleo, na sua casa, na sua célula. Você vai se surpreender, porque Deus vai fazer algo grande, sobrenatural, e vai encher o seu coração de alegria. Ah, mas eu não consigo ver. Então, creia. Pega essa passagem aqui, coloque no teu coração e creia que no impossível, aonde os homens não conseguem colocar as mãos, aonde não existe solução humana, eu digo para você, nesse tempo, aleluia, é tempo de uma intervenção divina na tua vida. O que eu tenho que fazer? Tenho que crer. Creia tão somente que Deus pode fazer milagres. E aqui, nós temos ouvido aqui, no nosso ministério, testemunho de curas, quantas curas, de pessoas que foram no hospital, pessoas que estavam com câncer, que o médico já tinha falado um monte de coisa, pessoas foram curadas, pessoas voltaram com um relatório da cura, relatório da vitória. Quantas pessoas desempregadas, nós temos ouvido aqui, nesse tempo de treinamento profético, quantas pessoas que estavam procurando emprego, e assim, portas se abriram, portas sobrenaturais, milagres atrás de milagres. E eu quero profetizar, esse é o tempo de a gente viver o sobrenatural de Deus. Talvez você está olhando para Deus, para o alto, falando, Deus manda a chuva. Ele falou, vou fazer de outro jeito, eu vou fazer diferente, mas eu vou fazer muito mais. Então, eu quero te abençoar, e eu quero orar por você, para o teu coração se encher de fé e de alegria agora, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que o Senhor nos deu, Senhor, lá na cruz do Calvário, para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Senhor, aumenta a nossa fé. Nessa manhã estamos aqui orando, profetizando, clamando sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que virá, Senhor, um momento de convicção, de fé. Nós não vamos olhar para as coisas naturais, nós temos que olhar no sobrenatural dos céus, porque o sobrenatural vai tocar a minha vida, vai tocar a tua vida, vai tocar o teu ministério, e o Senhor, depois de tudo isso, você vai glorificar o nome do Senhor, e vai dizer, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, e até a próxima.